Diz assim, a palavra de Deus, Filipenses capítulo 1, verso 27 ao 30. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Oremos. Obrigado, Pai, por Tua palavra, obrigado por podermos compreendê-la, obrigado porque Tu nos dá entendimento dela pelo poder do Teu Espírito, mas muito mais do que isso, pelo Teu grande amor que Tu tens por nós, e por isso deseja comunicar-nos a Tua verdade de maneira que nós possamos entendê-la. Bendito seja o Teu nome que olha para nós, frágeis criaturas pequenas diante da grandiosidade da Tua sabedoria, e ainda assim dá-nos de entender a Tua verdade. É uma graça muito grande isso, Senhor, é um milagre muito poderoso. Pedimos nesta noite que esse milagre aconteça mais uma vez, que a Tua palavra, ao ser exposta aqui nesse momento, possa atingir corações, vidas, mas não só atingir, mas transformar, fazer com que nosso entendimento mude, com que nossas ações sejam renovadas pelo poder desta palavra, que nunca volta vazia, e que o Teu nome seja engrandecido, não só na proclamação dela, mas também quando nós a colocarmos em prática no nosso dia a dia. Que assim seja, para a glória do Teu nome. Amém. Uma coisa que eu me pergunto sempre, é um questionamento que nunca vou parar de fazer, talvez, quem sabe quando chegar na eternidade esse questionamento cesse. Por que Deus nos escolheu? Por que Deus me escolheu? Por que Deus escolheu você? Porque Ele nos deu esse privilégio de nós entendermos a mensagem da cruz. Por que a gente mora numa rua e nessa mesma rua há muitas pessoas iguais a nós, mas que não têm esse acesso a essa verdade? Eu não digo acesso a uma igreja, eu não digo acesso à palavra. Hoje em dia é possível ouvir a palavra pela internet, é possível você comprar um livro, é possível você ter bíblias de várias traduções. Igrejas não faltam. Em cada rua, às vezes, como na nossa rua, tem 2, 3, 4. E aí, por que Deus olhou para mim, para você, e nos deu o entendimento de Sua palavra? Esse é um dos questionamentos que faço, sempre. Questionamento que sempre me humilha, me deixa arrasado, porque, como já falei aqui várias vezes, nós ficaríamos bem tranquilos se fosse uma questão de mérito. Se a gente tivesse feito alguma coisa por isso, então a nossa vaidade, o nosso orgulho nos manteria tranquilos diante dessa situação. Afinal, eu era uma pessoa boa, eu fiz por onde, e etc, etc. Mas é uma coisa tão louca, porque alguns de nós aqui nunca fizemos coisas consideradas tão ruins, e alguns de nós fizemos coisas incrivelmente más, e estamos todos juntos aqui, debaixo da graça do Senhor. Não há critérios. Você pode ter sido extremamente mal, você pode não ter sido tão mal, não importa, não há critérios. Ele simplesmente se revelou a nós e, por Sua graça, estamos aqui. É uma coisa inconcebível, uma coisa inexplicável. Essa é a primeira coisa que me choca, e que até a eternidade eu vou me questionar, e talvez na eternidade eu tenha uma compreensão plena, o Senhor possa me dizer: funciona assim. A segunda coisa é que, se isso me foi revelado, se isso foi revelado a você, meu irmão, preste bastante atenção nisso. Esse negócio é especial.
E se é especial e foi revelado a nós, o grande questionamento que nós devemos fazer é: eu tenho vivido de maneira digna de ter recebido esta graça de Deus? Eu tenho vivido de maneira digna de ter recebido a compreensão do Evangelho? Eu tenho vivido de maneira digna do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo? Ou seja, de eu conhecer o Evangelho, eu vivo de maneira digna de quem conhece o Evangelho? É muito semelhante, tratando assim de uma forma... vou reduzir um pouco, só para que vocês possam entender o que eu quero dizer. É muito parecido com alguém que tem uma formação acadêmica, vamos dizer, alguém que é formado em medicina, e você se sente mal, e você diz, você poderia ver o que é que essa pessoa tem, e essa pessoa dizer, não, eu não gosto de mexer no corpo dos outros, eu não gosto de me intrometer na saúde dos outros, eu não gosto, e a gente vai perguntar, então por que você fez faculdade de medicina? E por que você concluiu a faculdade de medicina? Se você não quer ter contato com as pessoas, se você não quer saber da saúde das pessoas, para que afinal você pegou esse diploma e colocou na parede? E aí a gente poderia perguntar para nós acerca do Evangelho. Se você ouve o Evangelho todo domingo, toda quarta-feira, se você senta em pequenos grupos para discutir sobre a palavra, se você participa da escola bíblica para ouvir mais da palavra, se você cultua a Deus e ouve a palavra cantada ou lida, o que você faz em relação a isso? Como é que você recebe isso e mostra que você é digno daquilo que está recebendo? É isso que o apóstolo Paulo fala nesse texto aqui para nós, dirigindo-se à igreja de Filipe. Ele diz, ele estava tratando sobre a prisão dele, os irmãos lembram da quarta-feira passada, e ele falou na quarta-feira passada, né, na exposição que nós fizemos aqui dos textos anteriores, que o viver era Cristo, que o morrer era lucro, que ele não temia estar na prisão, que ele não temia sequer sair da prisão e ir para a morte, ele não tinha temor nenhum referente a isso. Paulo era homem livre, não é? E aí ele chega nesse momento e fala o seguinte, direcionando-se à igreja: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Em outras versões diz assim: somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Vivam como quem conhece o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso desafio. Viver como quem conhece a palavra de Deus. Viver como quem sabe o que é o pecado, o que é a graça, o que é a salvação. Viver como quem sabe o que significa aquela cruz, que não é um símbolo qualquer que as pessoas colocam no pescoço, ou que a gente pode encontrar em algumas repartições públicas. Ali tem um significado muito mais profundo. A gente tem a compreensão do que significa o pecado e do que ele poderia ter feito com toda a raça humana se Jesus Cristo não tivesse entrado na história da humanidade e revertido esse processo, chamando para si a nossa culpa. Nós sabemos disso. Nós sabemos o que é pecado, nós sabemos o que é graça, nós sabemos o que é cruz, nós sabemos o que é ressurreição, nós sabemos que Deus é amor, nós sabemos que Deus é misericórdia, nós sabemos também que Deus é fiel e nós sabemos que Deus é justo juiz. Nós temos o conhecimento de todas essas coisas e o questionamento é: o que nós fazemos a partir disto que conhecemos? Paulo diz à igreja de Filipe: olha, vivam de maneira digna de quem conhece o Evangelho de Jesus Cristo. E aí ele prossegue dizendo o seguinte: quer eu vá e vos veja, quer eu esteja ausente. O que ele está querendo dizer é o seguinte: vivam de maneira digna do Evangelho, mesmo que eu esteja aí com vocês, ou se eu não estiver aí com vocês. O que ele está querendo dizer é o seguinte: que quem vive de maneira digna do Evangelho não é alguém que precisa de um líder que esteja presente para que possa motivar para fazer as coisas direito. É muito comum isso, não é, irmãos? As pessoas gostam de um líder que esteja presente, meio que motivando para que as coisas aconteçam, como se estivesse nos vigiando. Nós gostamos de ser vigiados, essa é a ideia.
e vigiados por alguém. Alguém tem que ficar dizendo para a gente o que deve ser feito. Isso é chamado paternalismo. A gente quer dependência de alguém. Paulo diz: olha, mesmo que eu não esteja aí, vocês vivam de maneira digna de quem conhece o Evangelho. Eu não preciso estar aí para vocês viverem de maneira digna de quem conhece o Evangelho. Esses dias meu filho estava falando comigo sobre o não reconhecimento da professora, sobre o esforço dele em fazer algumas tarefas. E eu disse para ele o seguinte, que o maior mérito que a gente pode receber por uma coisa é saber que essa coisa é a coisa certa a ser feita. Esse é o maior mérito. Então, o que Paulo está dizendo para a igreja de Filipe é o seguinte: vocês não precisam que eu vá aí motivar vocês, não, porque vocês sabem o que tem que ser feito, vocês sabem como deve ser feito. A nossa grande motivação, então, em relação a uma vida digna do Evangelho de Cristo, é o próprio Cristo, é o próprio Jesus, é o que Ele fez, a morte na cruz, a nossa salvação, a nossa redenção, o que Ele é. O que a Bíblia diz que Ele é? Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei do universo. Toda língua confessará, todo joelho se dobrará diante dEle, porque Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. E a Bíblia diz que quando os céus se abrirem, no dia final, quem vem entronizado e rodeado por seus anjos é o nosso Senhor Jesus Cristo. É essa compreensão nossa que devemos ter para a dignidade que a gente deve dar ao Evangelho que a gente conhece. É o que Cristo fez, é o que Ele é e o que Ele significa para nós. A igreja não nos salva, comportamentos morais não nos salvam, nós somos salvos pela graça através do amor de Cristo Jesus. Resumindo numa palavra, Cristo é tudo. E o nosso desafio é manter uma vida digna do Evangelho, como Paulo está dizendo aqui, longe dos nossos líderes, entendeu? Longe dos nossos pastores, longe do nosso pastor. Manter a dignidade do Evangelho longe dos irmãos em Cristo. Manter a vida digna do Evangelho longe do ambiente religioso. Esse é o nosso desafio. Porque quando o pastor está perto, é a coisa mais fácil do mundo, você se comportar digno de quem conhece o Evangelho. Quando os irmãos estão perto, é muito fácil você se comportar digno de quem conhece o Evangelho. E se você está dentro de um ambiente religioso como esse, também é muito fácil se comportar dignamente como quem conhece o Evangelho. Mas o desafio nosso não é esse. Paulo está dizendo isso. Quer ele esteja lá ou não esteja. Ou seja, é no silêncio, é na solidão do quarto que a dignidade de pertencer a Jesus deve ser provada. Quando você está sozinho. É quando você está em ambientes que não são nem um pouco religiosos. E a gente tem que estar nesses ambientes muitas vezes. É quando as pessoas que te cercam, nenhuma delas é servo de Deus, irmão em Cristo. É nesse momento que a gente é desafiado a dar dignidade ao Evangelho que a gente conhece. É nos momentos em que não há nenhuma referência religiosa perto de nós. É que nós somos desafiados a dizer: eu vivo de maneira digna de quem conhece o Evangelho. Porque o conhecimento do Evangelho não é algo manipulativo, não é alguém que me pressiona a fazer. Eu faço porque eu posso dizer, como a palavra de Deus diz, Paulo dizendo em 1 Coríntios capítulo 11, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Eu recebi o Evangelho, ele diz, e por isso eu repasso esse Evangelho. Quem não recebeu o Evangelho, meu irmão, pastor não resolve sua vida, ambiente religioso não resolve sua vida, estar no meio dos crentes também não. O que resolve sua vida é receber o Evangelho e viver de maneira digna de quem recebeu o Evangelho. E o que é o Evangelho? Você era pecador, estava condenado, você foi salvo pela graça e misericórdia de Deus e você deve viver a partir disso como quem foi salvo. Os irmãos compreendem isso? Quando você é salvo, você deve viver como quem foi salvo. Domingo passado eu falei sobre isso, né? De pessoas que se comportam ou trazem nomenclaturas de pecado para si. Eu sou mentiroso, eu sou isso, eu sou aquilo. Você foi salvo. Você tem uma nova identidade em Cristo. E você tem que aceitar isso de uma forma ou de outra. Aí Paulo prossegue dizendo o seguinte:
que eles vivam de maneira digna do Evangelho, quer ele esteja lá ou não, e ele quer ouvir, preste bastante atenção, viver acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, eu ouça no tocante a vós outros, ou seja, eu quero ouvir das pessoas, eu quero que elas testemunhem de vocês. Olha que coisa interessante. Paulo está dizendo aqui para nós que ele deseja ouvir o testemunho das pessoas sobre o nosso comportamento, sobre o comportamento da igreja de Filipe, no caso, né? Que as pessoas testemunhassem como é que eles viviam e se eles viviam dignos do Evangelho. Ou seja, a igreja, irmãos, nós somos para o mundo uma referência. Nós somos uma referência, nós somos a carta viva do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme diz 2 Coríntios capítulo 3, versos 2 e 3. Nós somos a carta viva do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos a Bíblia que as pessoas vão ler. Elas não vão procurar esse livro aqui não, elas vão ler em nós aquilo que nós cremos. Então nós temos uma responsabilidade muito grande, e Paulo diz que dar testemunho do Evangelho e viver de maneira digna do Evangelho, não somos nós que devemos fazer isso sem que ninguém perceba, muito pelo contrário, as pessoas têm que testemunhar da fé que têm visto em nós. Por isso é necessário que haja em nós a consciência de que o mundo precisa de um bom testemunho de Cristo por nós. Vou lhe dizer uma loucura que acontece muito. As pessoas costumam apontar para os outros e não para si a responsabilidade de testemunhar de Cristo. É muito comum a gente ficar acusando uns aos outros sobre o mau comportamento em relação à vida cristã. Essas acusações parece que nos isentam, parece que no momento que eu aponto para o outro, eu estou livre disso. Só que na verdade, a responsabilidade é pessoal, cada um de nós. Então eu sei que existem um monte de pastores corruptos por aí, e eu posso passar a minha vida toda perdendo tempo, apontando e dizendo o nome de cada um deles. Ou eu posso voltar-se para mim e prestar atenção se estou vivendo uma vida digna do Evangelho de Jesus Cristo. Se você quiser acusar as pessoas, irmãos, vocês têm uma lista enorme para fazer, e vocês podem começar pela nossa igreja. Vocês vão conseguir acusar muita gente. Mas a questão é que o Senhor Jesus não está preocupado com essas pessoas em primeiro lugar, não. Na sua relação com o Senhor Jesus, a primeira preocupação dele é com você. Então você deve viver de maneira digna do Evangelho. Antes de julgar pessoas, você deve julgar a si mesmo. Porque o mundo precisa ver o Evangelho, e para o mundo ver o Evangelho, ele vai ver em quem? Em nós. Por isso não adianta nós sermos agradáveis entre os religiosos. Não adianta. Correspondendo às exigências religiosas, né? Do dia a dia. Não adianta a gente ser agradável nesse ambiente e ser completamente desagradável onde nós deveríamos ser mais representativos, onde Cristo deveria ser mais representado por nós. Então, muitas vezes não há conversão, sabe, gente? Há apenas uma adequação social. O fulano se adequa ao grupo. Ele consegue participar disso aqui numa boa. Ele sabe falar todos os jargões, todas as palavras, sabe, aquelas coisas que vocês sabem. Deus abençoe, paz do Senhor, seja lá o que for. O cara se adequa ao meio, ele até se veste como o meio exige. Ele fica de pé, canta e ora como as pessoas querem que ele ore. Porque se você for parar para prestar atenção, quanto de oração vazia a gente tem nas nossas igrejas, porque não são orações, são vãs repetições. As pessoas repetem o que os outros dizem e repetem até com as mesmas palavras. Então esse vazio todo, é fácil você se adequar a isso. Você repete isso, você se adequa a isso, você entra no grupo e você é aceitável. E as pessoas até dizem que você é um cara consagrado, uma mulher consagrada, um homem de Deus, um jovem de Deus, e por aí vai, porque existe um padrão para ser um jovem de Deus, e você entra no padrão. Mas a questão aqui é, o que o mundo tem visto em você? Eu estou falando do mundo mesmo, não estou falando do meio religioso, estou falando da igreja, eu estou falando do mundo, as pessoas que não conhecem Jesus. Se você fosse o único cristão da sua cidade, haveria possibilidade dessa cidade ser salva por causa do seu testemunho? Vamos diminuir, né? Eu fui de cidade,
você fosse o único cristão do seu bairro, havia possibilidade das pessoas conhecerem a salvação através de sua vida? Vamos diminuir mais. Se você fosse o único cristão da sua rua, tá, vamos diminuir mais um pouco. Se você fosse o único cristão da sua casa, haveria possibilidade das pessoas conhecerem a salvação em Cristo? É disso que Paulo está falando. Uma vida digna do Evangelho é uma vida que as pessoas testemunharão de nós. Não somos nós que vamos falar de nossa própria fé. As pessoas, e ele está falando aqui, eu quero que eles testemunhem, falem alguma coisa de vocês. Ele está falando que o grupo que cerca a igreja, e que daqui a pouco a gente vai ver, que persegue a igreja, testemunhe da fé dos irmãos da igreja. Você está vendo como ele quer uma coisa bem desafiadora? Aí ele prossegue com o seguinte: o que seria então essa vida digna do Evangelho? Ele vai descrever o que é. Estais no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. Ele aponta então 3 coisas que significam viver de maneira digna do Evangelho de Cristo. Primeiro é a unidade, segundo é o ânimo, e o terceiro o combate da fé. Ele estava lembrando a igreja que a igreja é um corpo, certo? Que para a gente viver de maneira digna do Evangelho, a gente nunca pode esquecer que nós somos um corpo. Nós estamos juntos e unidos com o mesmo propósito e objetivo. A igreja tem um só objetivo: glorificar o nome de Jesus, ou seja, mostrar ao mundo o nome de Jesus. Não existe outro objetivo para nós existirmos como igreja. Nós estamos reunidos aqui para adorar o Senhor, e quando saímos deste lugar, nós saímos com o objetivo de mostrar ao mundo o que nós ouvimos, o que nós vimos, o que nós sentimos. Os irmãos entendem isso? Tudo que eu vi, tudo que eu senti, tudo que eu estou recebendo do Senhor, eu saio para o mundo para entregar isso. Isso é um papel do corpo, é um papel da igreja. Por isso ele diz que todos no mesmo espírito. É por isso que algumas pessoas acabam danificando o corpo, porque nem todo mundo se mantém no mesmo espírito. Nem todo mundo entende que precisa sair lá fora e dar testemunho de Cristo. Alguns pensam que, depois de receber o Evangelho, podem viver suas vidas da maneira que quiserem. Irmãos, escutem bem o que eu vou falar agora. Não podem. Uma vez que o Evangelho veio a você, uma vez que o Espírito Santo lhe deu entendimento da palavra do Senhor, da graça, da misericórdia, da salvação, você tem uma responsabilidade para com você mesmo e para com o mundo. Você não pode mais viver sua vida da maneira que você quiser, porque você, nesse instante que a palavra se revelou a você, você foi comprado, você foi tirado das correntes do pecado e foi colocado na redenção e na graça. E você deve viver conforme aquilo que lhe foi dado. E se você não vive conforme aquilo que lhe foi dado, irmãos, o que dizer de alguém que recebe tão grande coisa e menospreza? E não vive a partir disso? Quão indigno é receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e não viver como se Ele realmente fosse seu Senhor e Salvador? Então Paulo exorta a igreja para que todos vivamos no mesmo espírito, dando todos a mesma dignidade do Evangelho, vivendo todos por causa do Evangelho e a partir do Evangelho. A segunda coisa que ele fala é que, estando no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo. A palavra ânimo no grego é anime, a mesma palavra usada para desenho animado, é a palavra que significa vida. Então ele está dizendo que todo mundo esteja no mesmo espírito e que todos estejam combatendo com a mesma força, com a mesma vida, com o mesmo vigor. Todo mundo tem um interesse só: o combate pela fé. Combater pela fé. O que é combater pela fé? Muita gente acha que combater pela fé é você sair por aí defendendo a nossa fé, defendendo aquilo que a gente acredita. Mas é muito mais do que isso. Não é só a gente sair por aí dizendo que Deus existe, não é só a gente sair por aí dizendo que Jesus nasceu da Virgem Maria, não é só a gente apresentar todas aquelas nossas doutrinas que nós cremos diante do mundo. Não é só isso. O combate da fé se dá quando eu sou desafiado pelo mundo a abrir mão da minha fé. E eu sei que tem muitos de vocês aqui que são desafiados todo dia a abrir mão da sua fé. Dentre as coisas mais simples:
desde as coisas mais tolas, como por exemplo, aquelas correntes que se colocam nas redes sociais. Tem aquelas correntes, né? Mande para 70 pessoas, 100 pessoas, não sei o que você vai receber a bênção. Isso não tem na Bíblia. Isso é uma forma de você depositar fé na corrente e não em Deus. É uma tentação, não é? O combate da fé qual seria? Você mandar para o seu amigo dizendo, eu sinto muito, eu não vou mandar para ninguém. Eu não acredito nisso. Isso é um combate da fé. Desde os combates mais simples assim, até os combates mais pesados. Como aquele que Deus nos fere. Nos tira alguma coisa. E quando Deus nos fere ou nos tira alguma coisa, a gente até queria pensar assim, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? E por isso Deus fez isso. Por isso Deus me tirou desse emprego, ou por isso Deus me tirou a saúde, ou por isso Deus levou minha mãe, ou levou meu filho. Será que eu fiz alguma coisa errada? E a gente até quer pensar assim, é bom que eu tenha feito alguma coisa errada, porque aí justifica Deus ter feito isso. Mas o problema é que na maioria das vezes, não há coisas erradas. É só um Deus que está tentando, dentro daquele padrão de história que nós não entendemos, conduzir essa história da maneira que Ele quer que ela seja conduzida. Mas pior mesmo, é quando a gente não só não fez nada de errado, mas fizemos a vontade de Deus e fomos feridos. Que é o caso de Paulo. Por que Paulo foi preso? Ele não estava roubando, e nem estava matando, e nem estava sendo corrupto de alguma forma. Paulo estava pregando o Evangelho, fazendo a vontade de Deus, e foi preso. E está acorrentado e tem, como a gente falou nas mensagens anteriores, 5 guardas, 2 dentro da sala com ele e 3 do lado de fora para proteger o máximo possível, sem ter feito absolutamente nada. Isto é um combate da fé, porque nessas situações, os irmãos imaginam só como é difícil manter-se crendo em Deus. Não é de hoje, né, que a cultura é de que se Deus é bom, se Deus nos ama, então só podem acontecer coisas boas com a gente. Não é de hoje. No passado também era da mesma forma. Então Paulo sofria a mesma situação que nós sofremos hoje quando as coisas ruins acontecem. Mas aí nós somos chamados e desafiados, e Paulo diz isso, a combater pela fé, a continuar acreditando, não importa o que aconteça, nós vamos continuar crendo que Deus é poderoso, que Deus é misericordioso, e o mais forte, que Deus nos ama. Que Deus nos ama e que não para de nos amar. Então esse desafio é o nosso combate da fé, que Paulo diz que a igreja deve ter. Ela deve ter então unidade, ânimo e combater a fé. E esse combate da fé é a forma que a gente propaga o Evangelho de Cristo, porque quem é que vai duvidar de alguém que crê num Deus que não lhe dá tudo o que quer? É muito fácil crer num Deus que nos desse tudo o que a gente quisesse. É por isso que tem muita fé espalhada pelas igrejas da teologia da prosperidade que não é fé, porque a fé bíblica é a fé que eu creio em Deus pelo que Ele é, e Ele não me deve absolutamente nada. Aliás, Ele não precisa me dar nada, porque tudo me foi dado quando é me dada a salvação. O salmista diz: que tenho eu no céu, que tenho eu na terra, senão a Ti, Senhor. Amém? Aí Paulo prossegue e diz que essa é a forma da gente viver de maneira digna do Evangelho, essa unidade da igreja, esse ânimo, essa batalha pela fé. E aí no verso 28 ele diz assim: em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles na verdade é indício de perdição, para vós é salvação, e isso de Deus. O que ele está querendo dizer é: e vocês não se preocupem com esse pessoal que resiste à fé, porque para eles o fato de vocês estarem sofrendo e de eu estar preso significa que nós realmente não temos Deus, nós estamos perdidos. Os judeus e os gregos achavam piamente que os cristãos eram uma seita louca, que acreditavam num homem que tinha ressuscitado, e essa seita tinha como foco esse homem, adoravam esse homem ressurreto e criam que não morreriam, mas passariam da morte para a vida. Então eles achavam isso uma loucura muito grande, mas não por causa disso somente, mas porque esses ditos cristãos sofriam coisas horríveis, como por exemplo, famílias inteiras eram despedaçadas nas arenas, por manterem sua fé, por continuarem crendo em Deus. E ao que parecia aos judeus e aos gregos, esse Deus não fazia nada.
Os cristãos continuavam morrendo, e os cristãos, mesmo morrendo, continuavam, os que sobreviviam, crendo. Por isso Paulo diz que a mensagem da cruz é loucura, porque ninguém conseguia compreender que tipo de Deus era esse, que não guardava os seus da morte. Mas os cristãos compreendiam que esse Deus não era um Deus que precisava guardá-los da morte, era um Deus que precisava ser glorificado. Amém, irmãos? Um Deus que precisa ser glorificado não precisa nos guardar de nada. Ele basta usar nossas vidas para que o mundo veja a sua glória. Então o sofrimento nosso pode manifestar a glória de Deus ao mundo, e a gente dizer, faz sentido. Por que faz sentido? Porque Deus está sendo glorificado, o mundo está vendo que Deus está comigo, além deste deserto, além dessa dor, além dessa angústia, além dessa morte, além dessa perca, Deus está comigo, e o mundo vê a minha paz, e o mundo vê a minha alegria sendo restaurada, e o mundo vê o meu consolo, e o mundo não compreende. Então o mundo diz, isto é sobrenatural, isto não é natural, isto não é comum, isto é uma coisa de outra esfera, de outro mundo. Então Cristo foi em mim glorificado. Nós precisamos ter a compreensão que o significado maior de nossas vidas neste mundo é Cristo glorificado em nós. É assim que a gente dá dignidade ao Evangelho, quando Cristo é glorificado em nós. E a gente precisa ter consciência disso, de que o Cristo que vai ser glorificado em nós vai cuidar de cada um de nós em toda e qualquer situação. Não há dor que o Senhor não possa trazer consolo, não há sofrimento que o Senhor não possa fazer-nos superá-los, porque nós vivemos para a manifestação da sua glória, para a manifestação do seu poder. E aí no verso 29 Paulo diz o seguinte: porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Amém? Você sabia disso? Está marcado aí na sua Bíblia? Pois deveria estar. Quando você passar por momentos difíceis, você lembrar disso. A você foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele. Crer nele foi uma concessão de Deus. Deus lhe deu essa graça, Deus lhe deu essa misericórdia, Deus lhe deu esse poder de crer em Jesus. Amém? Não é algo comum. Se fosse comum, todo mundo cria, né? Não é comum, é o poder de Deus que vem a nós e nos dá essa capacidade. E aí ele diz, a vocês foi dado não somente crer nele, como também padecer com ele, sofrer com ele. E aí em João 15:20 diz assim: lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também perseguirão a vós. Amém? Pois é, o nosso sofrimento é porque nós não só cremos em Cristo, mas nós também padecemos com ele, porque ao crer em Cristo, nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Por isso o sofrimento, por isso as angústias. Paulo foi preso por quê? Porque estava em Cristo e Cristo estava nele. Foi só esse o crime dele. Por que você vai sofrer algumas vezes, alguns momentos da sua vida? Simplesmente por estar em Cristo, simplesmente por não fazer as coisas como o mundo faz ou gostaria que você fizesse, simplesmente por abrir mão de algumas coisas, porque Cristo não aceitaria tal coisa. E aí talvez você sofra uma privação, talvez você sofra uma circunstância mais adversa, mas é bom lembrar que aqueles que vivem com Ele e que padecem com Ele, também reinarão com Ele. É o que a Bíblia diz. No verso 30, Paulo lembra a eles o seguinte, da unidade. Ele diz: tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Ele diz então, não se preocupem, esse mesmo sofrimento que vocês passam, as perseguições, eu sofro a mesma coisa, nós estamos juntos nisso. E quando ele fala junto nisso, ele não está falando só a igreja, nós estamos juntos com Cristo. Entenda, eu não sei o que você está passando, talvez você nem esteja sofrendo no momento, mas se você estiver, saiba que quando você está com Cristo, Cristo sofre com você. E a Bíblia diz que Cristo é experimentado em sofrimentos, e de todos os sofrimentos, Ele obteve a vitória. A condição que nos dá a vitória sobre todas as angústias e sofrimentos dessa vida é o estar em Cristo.
porque é Cristo o vitorioso que nos capacita a lidar pelos desertos da nossa existência e sair ilesos, porque a Bíblia diz para nós que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, e esse que nos ama é Cristo. Portanto, meu irmão, a maneira digna de viver o Evangelho independe das circunstâncias, das pessoas envolvidas, dos ritos religiosos, não necessita de motivação especial. A maneira digna de viver do Evangelho está aqui dentro de nós. Nós recebemos o Evangelho pelo Espírito Santo de Deus, e aqui dentro tem a nossa maior motivação para viver de maneira digna de quem o recebeu. Isso tem a ver com o nosso testemunho de fé diante das pessoas que nos cercam. Isso tem a ver com a unidade da igreja, em reconhecer-se como corpo de Cristo, que todos devemos ter o mesmo propósito. A gente não pode fugir do propósito, que é glorificar o nome de Cristo lá fora. Isso tem a ver com o combate da fé, que é a minha confiança em Jesus, ainda que eu esteja passando por tribulações e sofrimentos, mas confiar e manter a confiança e combater pela minha fé, independente do sofrimento, crendo que Deus está operando de alguma forma para que seu nome seja glorificado em meio à aflição. Tem a ver com a marca de Cristo que está em nós, sabe? Esse padecer, esse ser rejeitado, esses ataques que muitas vezes nós sofremos por causa daquilo que nós cremos, nada mais é do que uma prova de que Cristo está em nós. Se Cristo não estivesse em nós, não haveria perseguição ou sofrimento nenhum por aquilo que nós acreditamos. Portanto, viver de maneira digna do Evangelho tem a ver com conversão. Você percebe que não é convertido quando você não vive de maneira digna de quem já conhece a verdade. Amém? Vamos orar? Eu vou dar a bênção apostólica, e após a bênção você não vai embora, você fala com Deus sobre o que você ouviu nessa noite, tá bom? E depois você vai para casa em paz. Que o amor de Deus, a comunhão do teu Santo Espírito e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja derramada sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém.